Pessoal, daremos continuação agora ao estudo de álgebra linear. Na aula anterior, na primeira aula, a gente revisou vetores e agora de fato a gente começa no que realmente é álgebra linear, né? O estudo da álgebra linear ela precisa de um ambiente para poder desenvolver os resultados, né? E esse ambiente a gente chama de espaço vetorial. Assim como na teoria de cálculo diferencial e em análise na reta, a gente define um corpo e em cima desse corpo a gente trabalha operações de números, né? Na álgebra linear a gente trabalha baseado no ambiente espaço vetorial. Assim como no estruturas algébricas a gente tem anéis, tem copos, tem, tem outros ambientes diferentes, aqui a gente vamos ter o espaço vetorial, né? Então, para a gente poder fazer os resultados, a gente tem que ter um ambiente, né? Em que ambiente a gente está. Aí, só que o espaço vetorial é definido munido por números reais que estejam em um corpo. Então, vamos só ver a definição de corpo, aí a gente começa em espaço vetorial. Definição: um corpo é um conjunto K, nessa linguagem de álgebra linear a gente denota por K, que é um corpo qualquer, cujos elementos são chamados de escalares, né? Que a gente chama de escalares na linguagem de álgebra linear, com um par de operações. Então a gente tem aqui a operação de soma, pega dois números x e y, x dentro de k e y dentro de k, e eleva na soma de x mais y, também é um resultado de k. A gente tem aqui a operação de multiplicação ou de produto, que pega dois valores x e y dentro de k e eleva em x operado com y, x vezes y, né? E satisfaz as seguintes propriedades para ser um corpo. A primeira propriedade é a comutativa em relação à soma, ou seja, x mais y é igual a y mais x. A segunda propriedade é a comutativa em relação à multiplicação, x vezes y é igual a y vezes x. Aí a segunda, associatividade, né? Que a operação é associativa quando você tem três operações, ou seja, tanto faz você somar x com o resultado de y mais z ou somar o resultado de x mais y com z. E também vale associativo para multiplicação, tanto faz você multiplicar x com o resultado de y vezes z ou multiplicar o resultado de x vezes y por z. A terceira é a existência do elemento neutro para a soma. No caso, o elemento neutro da soma, como a gente sabe, é o zero. Zero é o elemento neutro da soma. Aí x mais esse elemento neutro dá igual a x, né? Associativa, na associatividade. No comutatividade, no caso, comutando aqui. E esse elemento ele é único. Aí tem esse pontinho aqui, ó, que significa que é único, né? Existe um único elemento. E também a existência do elemento neutro para multiplicação. Existe um único elemento, né? No caso aqui é o 1. Existe um único elemento que é o 1, tal que x vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é igual a x. E a quarta propriedade é a existência do elemento inverso. O inverso é aquele quando você opera, dá o elemento neutro, né? Então, para todo x dentro de k existe o inverso aditivo, né? Tal que quando você soma com x dá o elemento neutro. X menos x dá o elemento neutro. E também vale a existência para o elemento neutro em relação à operação de multiplicação. Ou seja, para todo x dentro de k existe o elemento neutro, que a gente denota por x a menos 1 ou 1 sobre x. 1 sobre x, tal que x operado com ele dá o elemento neutro da multiplicação, que é 1. E por último, a gente tem a distributiva, né? Distributiva em relação à adição de soma e multiplicação. X multiplica y vezes z, e xy é igual a xz, né? Então a gente distribui aqui, ó. São corpos. Em um dos conjuntos exemplo de corpos, a gente tem o próprio conjunto dos números racionais, né? Com a operação de soma usual, com a operação de produto usual, a gente geralmente denota dessa forma.
corpo com operação de soma e multiplicação, né? Ele diz que isso aqui é um corpo com essas duas operações. A usual, o conjunto dos números reais também é um corpo, né? E o conjunto dos números complexos também é um corpo, né? Aí tem vários outros corpos, mas esses aqui são os mais conhecidos, né? Os racionais, os reais e os complexos. Pronto. Sabendo que aquilo é um corpo, e a gente vai trabalhar no corpo do conjunto dos números complexos ou reais, né? Um corpo em geral. Geralmente a gente usa os números reais nesse estudo de álgebra linear. Então a gente define agora o que é um espaço vetorial. Dizemos que um conjunto V, ó, V, nesse caso os elementos de V vão ser chamados de vetores. V diferente do vazio, né? Deixa eu colocar aqui diferente do vazio. Né? Une das duas operações, uma é chamada de soma, entre aspas, né? Soma, e a outra é chamada de multiplicação por escalar. As duas operações aqui, ó, de V cartesiano V, que pega o V e eleva na soma. Você soma dois elementos de V. Esses elementos a gente chama de vetores, né? Aí a gente tem aqui uma operação que sai de K cartesiano V, que pega um elemento alfa, que é um número dentro do corpo, pode ser imagina o conjunto dos números reais, e pega um Vzinho dentro do conjunto V, né? E eleva na multiplicação por escalar, né? Então vai ser munido dessas duas operações, ela será um espaço vetorial sobre K, K pode ser os reais ou os complexos, pode ser qualquer corpo, né? Aí aqui a gente considera os reais ou os complexos. Se satisfazem as seguintes condições, né? As seguintes propriedades. A primeira, a comutativa, que a gente conhece, U mais V é igual a V mais U. Isso é para todo U e V, para todo U e V, dentro do conjunto V. Satisfaz a associatividade, ou seja, U mais V mais W é igual a U, que soma V mais W. A existência do elemento neutro dentro de V, esse vetor aqui, esse elemento neutro a gente chama de vetor nulo, né? Como os elementos de V a gente chama de vetor, então nesse elemento aqui a gente chama de vetor nulo. Então o vetor nulo somado com qualquer vetor, tanto à esquerda quanto à direita, dá esse próprio vetor. Isso vale para todo V, né? Todo vetor V. E o quarto é que é a existência do elemento inverso. Para qualquer vetor dentro do conjunto V, você somando, existe um inverso que quando você soma à direita ou à esquerda dá o vetor nulo. Aí a quinta propriedade é que para todo vetor dentro de V, todo elemento dentro de V, e para todos os números reais alfa e beta, vale essa associatividade aqui, ó. Alfa, o resultado de alfa com beta multiplicado, V, vezes não, escalar V, é a mesma coisa de você fazer beta escalar V e depois com alfa. É isso? Aí, foi agora o 6, né? Para todo vetor U e V e alfa dentro de K, vale essa distributiva em relação a alfa. Aqui eu tenho dois vetores e aqui eu tenho um número real. Então vale essa distribuição, né? E para todo valores alfa e beta e V dentro de V, vale também essa distribuição aqui, ó. Aqui eu tenho dois números reais e aqui eu tenho um vetor. Então eu posso distribuir alfa V mais beta V, né? Aí só. Né? E para todo vetor dentro de V, 1 vezes o vetor V tem que ser igual a V. Então, quando você for verificar se é um espaço vetorial ou não, você vai ter que verificar essas 8 propriedades, né? Nesse caso, menos V é chamado de vetor simétrico. Aí a gente vê agora um exemplo. O exemplo que a gente já viu na aula passada. O conjunto V, ó, considere que o conjunto V seja o conjunto do Rn, né? Como a gente viu, como a gente viu aqui. Como a gente viu, o conjunto do Rn é o conjunto de todos os x1, x2, x3 em coordenadas, né? N coordenadas, em que cada entrada dessa é um número real, né? Então, o Rn é produto cartesiano de R cópias. R cartesiano com R, N vezes, né? E a gente tem essa ordem, né? Para n igual a 1, a gente tem o conjunto dos números reais. Para n igual a 2, a gente tem o R2. Para n igual a 3, a gente tem o R3.
e aqui é o Rn geral, né? Então, munido dessas duas operações, que são as conhecidas como operações usuais, ele satisfaz as condições de ser um espaço vetorial. Ou seja, U mais V, você pega o primeiro e soma com o primeiro, o caso x1 soma com y1, então a primeira coordenada do resultante é a soma da primeira coordenada de U com a primeira coordenada de V, aí a segunda coordenada da resultante é x2 mais y2, eu não coloquei aqui, seria aqui no próximo. E a terceira coordenada e assim por diante, até a enésima coordenada que é xn mais yn. Então, somando essa, esses vetores dessa forma, e a multiplicação pelo escalar é que multiplica cada entrada, ou seja, a alfa que multiplica o vetor x1, x2 até xn, vai ficar alfa x1, alfa x2 até alfa xn, as coordenadas do vetor resultante. Com essas duas operações definidas, a gente tem que Rn é um espaço vetorial, que é o espaço vetorial mais simples de verificar. Por isso eu não vou verificar, porque é muito cansativo você verificar as 8 propriedades com essas duas somas. Um outro exemplo é o conjunto dos números não, o conjunto das matrizes. Você já viu o conjunto das matrizes de ordem m por n, então m linhas e n colunas, né? E aqui o R, ó, cujas entradas são números reais, ou seja, esse A1, A1, A2, A1, N, são todos números reais. O conjunto das matrizes de ordem m, munido das operações, essas operações, ó, a soma de matrizes, soma usual, a qual a gente conhece, seja, você soma o A11 com B11, o A12 com B12 e assim por diante. Então você tem uma nova matriz cuja quem está na primeira linha, primeira coluna, é o termo da primeira linha, primeira coluna de A, somado com a primeira linha, primeira coluna de B. E assim por diante, né? Os correspondentes. Os AIJs é os que estão na AIJ de A e AIJ de B. E a multiplicação por um escalar é aquela que multiplica todos os elementos da matriz. E o resultado da multiplicação ele ocupa a posição em que o termo ocupava na matriz A. No caso, no lugar de A1, você vai ter o resultado de alfa multiplicado por A1. No lugar de A12, você vai ter o resultado de alfa multiplicado por A12. Então, essa operação aqui também é chamada de operação usual, que é aquela que a gente usa lá em matrizes. Então, as matrizes, conjunto de todas as matrizes M por N, né? Olha que ela não precisa ser quadrada, tem M linhas e N colunas, também é um espaço vetorial. Também não vou verificar, porque isso dá muito trabalho, porque eu vou verificar algumas outras e a gente vai ver como é trabalhoso. São exemplos, né? Que vão ser usados posteriormente. Aí a gente tem agora esse exemplo aqui, ó. Seja V, esse conjunto aqui, ó, conjunto de todos os F de R em R, tal que F é uma função, ou seja, é o conjunto de todas as funções, né? A gente considera todas as funções que existem aqui. Aí a gente define essas duas operações da adição e a multiplicação por um escalar. A adição ela faz o quê? Lembrando que isso aqui são funções, viu? O conjunto V é formado por funções. São as funções em si. Então você faz o quê? A soma de duas funções está sendo definido como? Como sendo uma função que sai de R em R, somando duas funções de R em R, tal que a soma ela pega um elemento do conjunto dos números reais e eleva em que? Eleva na soma das funções aplicadas nesse elemento. Veja só, então você tem que entender aqui, ó, que eu estou somando duas funções que, por definição, aqui é a definição, por definição, ela pega um elemento x e o resultado é a soma das funções aplicadas nesse elemento x. E a multiplicação por escalar é uma outra função, aqui, ó, isso aqui é uma função, lambda_f, que pega um x, essa lambda_f vai pegar um x, e ela eleva em lambda multiplicada pela função que ele está multiplicando, multiplicada pela função aplicada nesse x. Então, essa é a duas definições. Então, a gente vai usar essa definição para mostrar que é um espaço vetorial. Parece ser uma coisa bem simples, de fato é bem simples, mas a gente tem que fazer direito, escrever direito, corretamente, senão fica errado. Né? E tem esse detalhe de
escrever corretamente. Então, a primeira propriedade a gente verifica, né? Qual a primeira propriedade? É a comutatividade. A gente tem que verificar que f mais g, né? Vamos considerar dados, f, g, vou pegar um h também, dentro de v, e alfa, beta, dentro de, no caso, o conjunto do o corpo, é o conjunto dos números reais, dentro de R. Então, a primeira condição é a comutatividade. Comutatividade, a gente tem que mostrar que f mais g é igual a g mais f. Então, f mais g aplicado no ponto x. Por definição, isso aqui é o quê? É f aplicado em x mais g aplicado em x. Só que f de x e g de x são números reais. E números reais satisfaz a comutatividade. Então, fica g de x mais f de x. Por definição da soma de funções, isso aqui é a função g mais a função f aplicada no ponto x, né? Então, isso aqui mostra que f mais g é igual a g mais f, por causa do ponto, né? Aqui eu tenho a função f mais g e aqui eu tenho a função g mais f, né? Aplicada no ponto. Segunda condição é a associatividade. Então, eu tenho que saber o quê? O que acontece com f mais g mais uma função h. Então, para saber o que acontece, eu aplico essa função num ponto. Essas três somas aí resultam numa função. Então, eu aplico essa função em um ponto. Por definição, isso aqui vai ser a primeira função, que é f mais g, aplicada no ponto, mais a h aplicada no ponto. Isso é a definição. Aí, por definição, f mais g aplicado no ponto é o resultado da f aplicada no ponto mais a g aplicada no ponto, mais a h aplicada no ponto. Agora, usando a parcela da direita, a gente usa a definição novamente. Aí a gente deixa a f de x e verifica que essa da esquerda aqui pode ser visto como a soma de g mais f. Isso aqui é g mais h, né? Então, vai ficar g mais h aplicado em x. G mais h aplicado em x. Aí, por definição, aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho outra, as duas aplicadas em x. Então, por definição, isso aqui é o quê? É a f que soma com a segunda função, sendo que a segunda função é g mais h, tudo isso aplicado em x. Então, como eu verifiquei que f mais g mais h aplicado em x é igual a f mais g mais h, então, tudo isso aplicado em x, então f mais g mais h é igual a f g mais h, né? Então, isso verifica a associatividade. Aí vamos para a terceira. A terceira é a existência do elemento neutro, né? Então, existe, vou botar assim, existe. Vou denotar alguns livros denotam por zero, vou denotar por F0. F0 é o que? A função que sai de R em R, que pega um x qualquer e eleva em F0 de x, que é igual a zero. Essa função é identicamente nula. Ela pega todos os elementos e eleva em zero. Essa função ela existe, né? É identicamente nula. Eu quero só verificar que ela é um elemento neutro na soma. Então, a gente faz o quê? Você soma com uma f aplicada em x. Aí, isso aqui dá o quê? Por definição, isso aqui é f de x mais f0 de x. Só que em f0 de x é zero, não é isso? Então, isso aqui fica f de x mais zero. Então, isso aqui fica f de x, né? E tanto vale para a esquerda quanto para a direita, né? Foi aplicado em x. Logo, né, vale a associativa f mais f0, f0 mais f. Se você fizer logo f mais f0 é igual a f. Tá certo? Aí vamos para o item 4. O item 4 é a existência da função simétrica, né? Existe, né, dado uma f, existe a menos f,
Denotar assim, que sai de R em R, que ela faz o que? Ela pega um x e eleva em menos f de x. Ela faz isso, leva em menos f de x. Aí a gente faz o quê? F mais menos f, e a gente só verifica que isso aqui é igual a função nula. Tem que ser igual a função nula. Então isso aqui vai ser o quê? Por definição, isso aqui é f de x mais menos f de x. Só que isso aqui é um número real, né? F de x e menos f de x são números opostos, inversos, né? Inverso aditivo. Então isso aqui dá exatamente zero. Só que zero é o quê? É a função nula aplicada em qualquer x. Não é isso? Então a gente tem o quê? Logo f mais menos f é igual à função nula. Ok? Você pode ver que eu não usei sendo zero, não. É igual à função nula. Isso aqui é a função nula, né? Não é o zero. É a função nula, que é o nosso vetor. Se acostumar a chamar isso de vetor. A chamar não, né? A saber que isso é um vetor. Porque a gente está no espaço vetorial. Que a gente estamos verificando se é espaço vetorial ou não. Mas é, de fato, espaço vetorial. Então, a gente faz agora com os escalares. Alfa, beta, aplicado numa função f. Aplicado em x. Eu quero verificar que vale associar essas duas coisas. Então, vamos lá. Por definição, isso aqui é o quê? Isso aqui é alfa vezes beta vezes f aplicado em x, certo? Só que agora eu estou com números reais, então isso aqui vale associatividade. F não, beta, f aplicado em x. Aí, por definição, né? Por definição, a beta, f aplicado em x, isso aqui é o quê? Vou colocar só a definição, é beta, f, aí aplicado em x. Não é isso? Aí fora disso eu vou ter alfa, certo? Eu usei só a definição que estava dentro. Fora disso eu vou ter alfa, certo? Aí agora eu uso a definição novamente, né? Aqui eu usei a definição dentro do parênteses, aí ficou beta alfa aplicado em x. Aí agora eu uso a definição novamente para ficar o alfa também aplicado em x, né? Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, que é muita coisa, vai ficar alfa associado com beta, beta f aplicado em x. Vamos usar a definição novamente. Então isso acontece o quê? Se é tudo isso aplicado em x, então alfa beta f é igual a alfa beta f. Não é isso? Pronto, agora vamos verificar a 6. A 6 é a distributiva, né? Alfa f mais g aplicado em x, tudo isso aplicado em x. Né? Eu quero verificar o quê? Que isso é alfa f mais alfa g. Por definição, vamos lá, por definição, isso aqui é alfa, aí f mais g é uma função. Então vai ser alfa que multiplica f mais g aplicado na função. Pronto, usei a definição agora de multiplicação por escalar. Aí agora eu vou usar a definição da soma. Por definição, isso aqui é alfa, vou abrir o colchete aqui, da soma. Vai ser alfa f de x mais g de x. Aí agora a gente tem números reais aqui, eu posso distribuir à vontade. Então fica alfa f de x mais alfa g de x. Aí agora eu uso a definição de multiplicação por escalar, porque a alfa que multiplica f de x é o quê? É a função alfa f aplicada em x. E alfa que multiplica g de x é o quê? É a função alfa g aplicada em x.
tá certo? Aí agora eu uso a definição da soma, que eu tenho um alfa f e tenho um alfa g, todos os dois aplicados em x numa soma. Então eu posso escrever como alfa f mais alfa g, são duas funções. Olha para alfa f e vê como sendo uma função só. E isso tudo aplicado em x. Então, por essa igualdade, você tem o quê? Você tem que alfa que multiplica f mais g, é isso aqui, ó, vai ser igual a isso aqui, ó. Porque todos os dois aplicados em x são iguais. Para todo x, é quando eu estou escrevendo, né? Seria para todo x, aí você desconsidera o x e a função é igual, né? Só para ficar claro, ó, quando uma função f de x é igual a h de x para todo x, no caso x dentro de um conjunto que é domínio, então f é igual a h, né? É isso que eu estou usando no finalzinho aqui. Eu tiro o x, né? Aí vai ficar o quê? Alfa f mais alfa g, certo? Aqui é para a gente se familiarizar com funções, né? Funções. São elementos, no caso são vetores, né? São elementos de espaço vetorial. Aí vamos para a próxima, né? Agora é alfa mais beta. Tá aqui, ó. Alfa mais beta que multiplica um vetor f. Tudo isso aplicado em x. Vamos verificar se vale a distributiva. Por definição, né? Da multiplicação por escalar, eu tenho o quê? Alfa mais beta é um número só, viu? Então, esse número só aplicado vezes, no caso, vezes a f aplicada no x, por definição. Aí aqui eu tenho números reais, eu posso distribuir à vontade, que é um corpo, né? A importância de ser um corpo. Se não fosse, não saberia se vale não. Pronto, distribuir à vontade. Aí na primeira parcela eu posso usar a definição da multiplicação por escalar. É alfa, a função alfa f aplicada em x. Aí na outra vai ser o quê? A função beta f aplicada em x. Aí agora eu uso novamente, não, eu uso agora a da soma. Eu tenho a função alfa f aplicada em x e beta f aplicada em x. Então isso vai ser a função soma, alfa f mais beta f, tudo isso aplicado em x. Então eu vou ter que isso aqui é igual a isso. Logo, alfa mais beta que multiplica o vetor v, né, a função v, é alfa f mais beta f. Veja só, eu tenho alfa mais beta, dois números reais multiplicado uma função. Isso é o quê? Isso é a função alfa f mais a função beta f, né? Porque a gente é acostumado a distribuir isso aqui em números reais, aí acha bem natural, né? Só repetindo, o escalar alfa mais beta multiplicado com f é igual à função alfa f mais beta f, certo? Então, a função alfa mais beta multiplicado por f é a função alfa f mais beta f. E o item 8, que é o último, mais simples, né? É multiplicar 1 vezes f aplicado na função, aplicado no x, né? Por definição, isso aqui é 1 vezes f de x. Só que 1 vezes um número real é esse próprio número real, porque a gente está num corpo, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho que isso aqui aplicado no x é igual a isso aqui aplicado no x. Então, eles só pode ser iguais. Então, a 1 vezes f é igual a f para toda a função f. Então, a gente tem realmente que, de fato, esse espaço vetorial é espaço vetorial, não, esse conjunto de todas as funções é um espaço vetorial. Aí a gente tem esse outro exemplo, né? Esse exemplo mostra que o conjunto Pn, aí tem aqui, ó, a nx elevado a n, a n menos 1, x elevado a n menos 1, até a 1x mais a zero, em que cada coeficiente a n, a1, a2, a3, a4, a0, são números reais, né? E o i está variando entre 0 e n. Mostra que é um espaço vetorial sobre R com operações usuais de soma de polinômios e produto por escalar. Então, a gente tem um conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual do que n, é sempre um espaço vetorial, né? É um espaço vetorial porque o conjunto das funções é um espaço vetorial. Então, em particular, a gente já teria que o conjunto dos polinômios é um espaço vetorial, né?
que é uma função, é o conjunto de funções? Não, né? Não. Dá essa ideia, mas não. Não é porque um conjunto é um espaço vetorial que todo subconjunto será não, viu? Mas dá essa ilusão. Mas isso aqui é fácil de verificar, né? Basta você fazer as operações de polinômio e tal. Aí o que que eu quero chamar a atenção é que como será um polinômio, veja só, um polinômio, ele é uma coisa desse tipo, ó, P1 de x é igual, vou olhar aqui, polinômio geral é dessa forma, né? Então a gente pode escrever tanto começando do maior grau quanto começando do grau menor, né? Então vai ser o quê? AN mais AN menos 1 x AN menos 1 mais A1 x mais A0. Para facilitar, a gente pode representar isso aqui num somatório. Somatório, ó. Somatório. Aí eu posso colocar aqui uma variável i, e ela vai dar onde? Ela vai de zero, porque aqui é x elevado a zero. Então ela vai de zero e chega até o n. O variável é o índice do a, então bota aqui o a, e a potência do x, não coloco aqui o x. Então um vetor não, um polinômio pode ser escrito dessa forma, né? E um outro polinômio chamado de P2 de x, pode a gente mudar apenas a letra, né? I vai de 0 até n, aí fica bi x elevado a i, tá certo? Então, é simples verificar que isso é um espaço vetorial, né? A soma de dois polinômios é a soma dos coeficientes. Você soma os coeficientes e coloca na mesma potência. Vamos lá, ó. P1 mais P2, P1 de x mais P2 de x. Isso aqui vai ser o quê? Eu vou fazer aqui a soma para a gente ver, ó. AN, XAN mais A1x mais A0, né? Eu coloquei só o primeiro, o último coeficiente, eu coloquei apenas 3, né? Aí isso aqui vai somar, colocar mais com BN, XAN mais B1, X mais B0. Vou somar os dois. Vai ficar o quê, ó? Eu somo os coeficientes e as potências ficam em evidência, né? Então fica o quê? AN mais BN, x elevado a n, mais A1 mais B1, x mais A0 mais B0. A gente pode colocar isso aqui no somatório. Isso aqui é o somatório do i variando de 0 até n, AI mais BI, x elevado a i. Pode ver, em termos de somatório, a soma de dois polinômios, basta a gente somar os coeficientes, AI mais BI. E a multiplicação? É porque eu estou só deduzindo a soma e a multiplicação pelo escalar. E a multiplicação por um escalar, né? Vai ficar o quê? Alfa vezes, vamos supor, P1. Isso aqui é alfa, somatório de i vai de 1 até n, aí que multiplica AI, x aí, né? Aí isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser alfa, a parênteses, AN, x, AN, mais A1x mais A0. Aí vai ficar, o alfa distribui, ele pode ficar exatamente, depois de a gente usar a associatividade, já que a gente está com números reais, que é um corpo, fica alfa AN, XAN, mais, aí alfa A1, x, mais alfa A0, né? Associando aqui, ó, a gente tem um termo aqui, tem um termo aqui, tem um termo aqui. Então, colocando isso aqui num somatório, e vai de 1 até n,
Então eu vou ter alfa aí que multiplica x aí. Então é assim que eu somo, assim que eu multiplico um polinômio por um escalar. Então, vamos verificar que é um espaço vetorial. Verificar que é um espaço vetorial, que de fato é. Primeira coisa é a associatividade, né? Então, P1 de x mais P2 de x. Aqui são polinômios, né? Eu não vou usar a ideia de função. P1 mais P2, que daria certo também. P1 mais P2 de x. Eu estou somando dois polinômios. Os polinômios já estão aplicados em x, né? Na estrutura do polinômio, deixa eu subir aqui, ó. Na estrutura do polinômio você já tem o x, né? Eu tenho o x, certo? Então eu não vou usar essa ideia de função. P1 de x mais P2 de x. Isso aqui vai ser o quê? Que vai ser o somatório com i de 0 até n, aí x aí, mais o somatório com i de 0 até n, bi, x, i. Aí isso aqui vai ser o somatório de ai mais bi, x aí, com i variando de 1 até n. Aí isso aqui vai ser o quê? Eu posso associar esses dois aqui, ó, que é uma soma, aí com bi. Então vai ficar o quê? I variando de 1 até n, bi mais ai, x elevado a i. Então isso aqui é o somatório de bi mais o somatório de ai, com i, xi, xi, com i variando de 0 até n. Né? Então isso aqui vai ser P2 de x mais P1 de x. Ficou feio, mas é assim mesmo. Pronto. Trabalhoso, né? Mas simples de entender. Aí o 2. O 2 é a associatividade. Imagina aqui o quê? Imagine P1 de x mais P2 de x mais P3 de x. Em termos de somatório, isso aqui vai dar certo, que é soma, né? Soma de termos. Vai ficar o quê? P1 de x mais P2 de x a gente já conhece, que é o somatório de A1, A1 não, AI mais BI, X aí. Tem que fazer o passo a passo. Não vou colocar os índices, não, que a gente sabe que é de 0 até N. Aí o P3 eu vou chamar de C, somatório de CI, X aí, né? Então, eu somo esses dois agora, novamente usando a ideia da soma. Vai ficar tudo no somatório só, AI mais BI mais CI. Tudo isso x daí. Eu estou omitindo o 0 até n para não ficar carregado. Aí agora eu posso dividir isso em dois. Fica AX aí mais o somatório de BI mais CI x aí. Aí isso aqui é igual, né? Aí isso aqui é igual. Aqui vai ficar o P1 de x mais esse daqui é o... Quem é essa soma? P2 de x mais P3 de x, né? Associatividade. Verificar o 3. Aí o 3 é o quê? O 3 é a existência do polinômio, do vetor nulo, no caso o polinômio nulo. Né? O polinômio nulo é o quê? P de 0 de x igual a zero. Ele existe, né? E como é que ele é escrito? Os coeficientes dele é zero. 0 x a n mais 0 x a n menos 1 mais 0x mais 0, né? Que dá igual a zero. Então, essa é a característica do polinômio nulo. Ele existe. Então, a gente soma com qualquer um outro para poder dar ele mesmo. Então, vamos somar o P1 de x mais o P0 de x, né? Tem que dar igual a
P de x. Pela soma de polinômio, da forma que foi feito lá em cima, isso é o quê? É o somatório. Aí lembrando que P1 de x, que é um x, está aparecendo um K. P1 de x tem coeficiente AI, então vai ficar AI. E os coeficientes do polinômio nulo é zero. Então é zero aqui, ó. Aí fica x aí. Aí isso aqui, só que AI mais zero é o próprio AI, fica aí elevado a x, isso aqui é P1 de x. É bem simples de fazer, né? Tem que entender, só para a gente se familiarizar com essa notação de somatório que vai ser usada, né? A segunda é a existência do polinômio inverso da soma, né? Então seria o quê? Seria dado um P qualquer, existe o P menos 1, né? Dado o P1, no caso eu pegar o P1 como sendo geral, existe o menos P1 de x. E como é que ele é? Menos P1 de x. Os coeficientes deles são negativos. É menos AI, x aí, certo? Com i variando de 1 até n. Eu não estou colocando não, mas é com i variando de 1 não, de 0 até n. Então a gente soma os dois, ó, P1 de x mais menos P1 de x. Tem que dar o quê? Tem que dar o vetor nulo, no caso o polinômio nulo, que os coeficientes são zero. Por definição não, pela dedução da soma, a gente tem o quê? Isso aqui vai ser os coeficientes de AI mais coeficientes, né, de menos P1, no caso menos AI. X aí, aqui embaixo, aqui no meio dá zero, então tem um zero, x aí. Então isso aqui só pode ser polinômio nulo, né? Eu tenho um coeficiente zero, x aí, com i variando de 1 até n. Então isso aqui é exatamente o polinômio nulo, que eu denotei por p de zero. Isso aqui é zero, viu? Zero mais zero mais zero, que dá zero. O 5 é alfa beta aplicado em p de x. Alfa beta aplicado em p, ou tá P1 de x, que é o vetor que a gente está considerando. Então a gente vai ficar alfa beta somatório aí, x aí. Aí a gente usa a multiplicação que a gente fez. Como foi? Foi somatório, aí vai ficar alfa beta aí, né? Alfa beta aqui, ó, aí. Tudo isso x aí. Aí só que alfa beta aí são números reais, então eu posso muito bem usar associatividade para números reais. Então vai ficar alfa beta aí, x aí. Aí isso aqui é igual. Aí agora usa de novo a condição multiplicação por escalar, né? Eu vou chamar de propriedade, a propriedade de multiplicação por escalar, né? Vou chamar de definição, que é melhor, a definição de multiplicação por escalar. Pronto. Beta aí xi. Então isso aqui é exatamente alfa e eu tenho beta que multiplica aí xi. Por definição, isso aqui é o quê? É beta que multiplica o polinômio P1 de x, né? Que é aí xi. Isso aqui é alfa que multiplica beta P1 de x. É só para a gente saber associar as coisas, né? Então, isso mostra que alfa beta, né, pode ser associado, né? Alfa que multiplica beta P1. Aí agora o 6. 6 é da distributiva. Alfa mais beta é P1 de x. Aí vai ficar alfa mais beta, somatório de AI, xi. Aí, por definição, isso aqui é o quê? Alfa mais beta. Você poderia fazer com a notação carregada, a n, xn, poderia, mas dá mais trabalho, né? Mas poderia, né? Aí fica xi. Aí aqui a gente tem números reais, alfa mais beta, aí. Então a gente pode distribuir de boa, né? Então vai ficar o quê? Alfa aí. Posso distribuir já o xi também? Posso. Xi mais beta aí. Xi. Fica isso aqui, ó. Aí tem a propriedade somatória, né? O somatório da soma é a soma dos somatórios. Então vai ficar alfa aí xi
mais beta, aí, xi. Aí isso aqui é igual, por definição, alfa, aí xi mais beta. Beta não, somatório primeiro. Somatório. Ah, não é beta. Beta, somatório, aí xi. Aí xi. Ficou um risco aqui. Pronto. Aí só que a gente tem alfa que multiplica P1 de x mais beta que multiplica P1 de x. Então a gente tem que alfa mais beta distribuir em relação a P1. Vamos para o 7. 7 é distributivo em relação a polinômio. P1 de x mais P2 de x, né? Então isso aqui tem que distribuir. Vai ficar alfa, somatório. Vou colocar logo a soma, né? P1 de x mais P2 de x é o quê? É AI mais BI, x aí. É a soma logo. Então, por definição, o alfa ele entra na soma, vamos dizer assim. Ele entra na soma, ele vai multiplicar o coeficiente. O coeficiente aqui é AI mais BI. O coeficiente desse polinômio, soma. Aí depois que ele entrou, a gente tem que esse alfa ele está multiplicando dois números reais. Então a gente está num corpo, então a gente pode muito bem distribuir. Então fica alfa AI mais alfa BI. Tudo isso x aí. Aí agora o xi pode distribuir também. Então fica o somatório de alfa aí xi mais alfa bi xi. Então soma do somatório é o somatório da soma. Então você vai ter o somatório de alfa aí xi mais somatório de alfa bi xi. Então usando agora a definição, tá ficando cada vez mais feio o negócio. Aí xi mais alfa, torre de bi, xi. É trabalhoso, mas não é difícil não. Aí fica alfa p de 1 de x mais alfa p de 2 de x, né? E por último a gente tem o item 8. O item não, a propriedade 8, né? Que é 1 vezes p1 de x. Isso aqui é igual a 1 somatório de AI xi. Por definição, isso aqui é 1 que multiplica aí xi, só que 1 vezes o número real é esse próprio número real. Então fica o somatório de aí xi, que isso aqui é exatamente P1 de x. Então 1 vezes P1 de x é igual a P1 de x. O que mostra que o conjunto dos polinômios de grau é até n, né, menor ou igual do que n, é um espaço vetorial. A gente tem aqui uma observação e ao mesmo tempo um resultado, né, uma propriedade. Seja ver um espaço vetorial sobre R, então para todo lambda real a gente tem que lambda vezes o vetor nulo é igual ao vetor nulo. É porque acaba ficando ambíguo, mas aqui seria o vetor nulo, né? Porque na escrita acaba sendo a mesma coisa do zero, o vetor nulo. E a segunda propriedade é que lambda v foi igual a zero, então lambda é zero ou o vetor é o vetor nulo, né? Dessa primeira a gente conhece nos números reais, que zero vezes qualquer número é igual a zero. E dessa segunda a gente tem que um número vezes outro número é zero, se somente se um dos dois é zero, né? Um é zero, o outro é zero. Então isso vale nessa situação para vetores, para espaço vetorial, né? A primeira é bem simples de verificar, vamos verificá-la com cuidado, né? Eu tenho que mostrar que lambda vezes o vetor nulo é igual a zero. Só que o lambda vezes o vetor nulo, eu posso somar o vetor nulo aqui, ó, porque ele é neutro na soma, então a igualdade permanece. Só que o vetor nulo ele pode ser escrito como qualquer vetor mais o seu simétrico, porque a gente está no espaço vetorial. Então eu vou
escrever esse vetor nulo que eu somei como sendo o vetor lambda zero, lembrando que lambda zero, lambda vezes o vetor nulo é um vetor, mais o seu inverso, certo? Fiz isso aí. Aí agora, como eu estou no espaço vetorial, eu vou usar a associatividade. Então vai ficar lambda vezes zero, associando com esse primeiro, ó, né? Dentro do parênteses agora, que eu estou associando, mais o que ficou depois, menos lambda zero, certo? Isso é lambda vezes o vetor nulo, em todos os casos. Aí isso aqui é igual a quê? Aí agora eu vou usar a propriedade que diz que o escalar ele pode ficar em evidência e os vetores multiplicando. No caso, o vetor aqui é o vetor nulo mais o vetor nulo. Então ele fica em evidência e eu vou ter o vetor nulo mais o vetor nulo. Estou usando as propriedades, os 8 axiomas, né? Aí agora, só que o vetor nulo mais o vetor nulo dá o quê? O próprio vetor nulo, porque o vetor nulo ele é neutro na soma. Todo vetor mais ele é igual ao próprio vetor. Então fica lambda vezes zero. Ora, eu vou ter aqui o quê? O vetor nulo mais... O vetor nulo não, desculpa. O vetor lambda vezes o vetor nulo mais o seu inverso aditivo. Então isso aqui é exatamente igual ao vetor nulo. Então realmente verifiquei que lambda vezes o vetor nulo dá igual ao vetor nulo, né? Aí agora a gente verifica 2. Vamos lá, ó. A gente faz duas situações, né? Lambda V é a hipótese, né? A hipótese suponha que lambda V é igual ao vetor nulo. Aí eu tenho que lambda é zero ou V é zero. Então, vamos colocar as duas situações. Se lambda for diferente de zero, então, como a gente está num corpo, né? O espaço vetorial tem que estar num corpo, os números reais são corpo, então existe lambda menos 1 dentro do corpo. O corpo aqui são os reais. São os reais. Poderia ser um corpo qualquer. É, dentro do corpo, tal que lambda vezes lambda menos 1 é igual a 1. Então vamos lá, eu quero verificar que o vetor V é igual a zero. Daí, V é igual a quê? É igual a 1 vezes V, usando a propriedade 8. Só que 1 é o quê? Pelo que foi escrito aqui. É lambda vezes lambda menos 1. Ou o contrário, né? Lambda menos 1 vezes lambda, né? Escrevendo isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Eu reescrevi. Isso aqui é 1. Isso aqui vezes o vetor V. Só que eu posso usar aqui a associatividade, que é uma das propriedades. Acho que é a 6 ou a 7, não lembro. Aí fica lambda menos 1, aí associa lambda com V. Mas por hipótese, quem é lambda vezes V? Lambda vezes V é zero. Então fica aqui, ó, lambda menos 1 vezes o vetor nulo. O zero que eu falei é vetor nulo. Só que eu tenho um número real vezes o vetor nulo. Pelo item A, um número real vezes o vetor nulo é o próprio vetor nulo. Então isso aqui é zero. Então V é igual a zero. Se lambda é diferente de zero, então V vai ser zero. Agora vamos supor que V é diferente do vetor nulo, né? A gente fez o primeiro caso. Se lambda for diferente do zero, então V vai ser igual ao vetor nulo. Aí no segundo caso, vamos supor que V é diferente do vetor nulo. Aí suponha, que eu vou fazer de forma indireta, suponha por absurdo o quê? Que o lambda seja diferente de zero. Que a gente chega no absurdo, lambda seja diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então a gente vai ter o quê? Então a gente vai ter a mesma situação anterior, né? Se ele for diferente de zero, a gente vai ter a mesma situação anterior. A gente vai ter que zero é diferente do vetor nulo, que é esse caso aqui que a gente está colocando, o segundo caso. Só que isso aqui vai ser 1 vezes o vetor nulo. Aí, supondo por absurdo que lambda é diferente do vetor nulo, então isso aqui vai ser lambda menos 1 vezes lambda, vezes V. A gente usa novamente a associativa, é a mesma conta. E, por hipótese geral, a gente tem que lambda V é zero. Então, isso aí dá lambda menos 1 vezes o vetor nulo.
Isso aqui dá o vetor nulo, que é um absurdo, né? Eu estou chegando que o vetor, na situação em que o vetor é diferente de zero, eu estou chegando que ele é igual a zero. Então, nessa situação, a gente chegou no absurdo por quê? Porque eu supus por absurdo que lambda é diferente do número zero. Então, é um absurdo, que contrariz o que contradiz o caso, né? O caso em que é diferente do vetor nulo, né? Eu estou nesse caso, nessa situação, está acontecendo contrariado. Então, logo, da minha suposição está errada, né? Lambda é igual a zero. Algumas pessoas usam um tracinho em cima para diferenciar o vetor do número zero, né? Eu vou falando onde é vetor e onde é número, eu acho que é melhor. Não fica muito carregado, tá certo? Então essa era a parte de espaço vetorial. Tem vários outros espaços vetoriais, possivelmente a gente verá em exercício posteriormente, verificar se é espaço vetorial ou não é espaço vetorial. Aí na próxima aula a gente começa a subespaço vetorial. A subespaço vetorial é a parte mais começa a ser mais importante, né? Que são espaços vetoriais subconjuntos do espaço vetorial que satisfaz algumas condições. E um subespaço vetorial acaba sendo um espaço vetorial. Então os subespaços vetoriais acabam sendo destacados por essa característica, né? Certo? Então na próxima a gente começa com subespaços vetoriais. Até lá.